A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria poder compartilhar com vocês mais um tema abençoado nesse Dia dos Homens. Que todos os homens possam ser abençoados pelo Senhor e a respeito disso que nós iremos falar. Gente, o verão chegou com tudo aqui no estado do Amapá, tá o ventilador ligado, o ar-condicionado ligado, e eu quero que vocês possam compreender o nosso clima, né, abençoado pelo Senhor. Aleluia. Então, eu quero falar sobre a importância da figura masculina, o homem. O que o Google diz a respeito da figura masculina? Diz assim, que mesmo que você seja uma ótima mãe, a figura masculina é imprescindível para garantir a autoconfiança e o desenvolvimento social dos pequenos. Então, você veja como manter o pai por perto. Isso que o Google diz, olha só. A conexão entre a mãe e filho durante a gestação e amamentação transforma a mulher em um porto seguro. Pois bem, e o que a Bíblia nos mostra? Primeiro, o primeiro dado bíblico que temos acerca do homem é quando ele foi criado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala que Deus criou macho e fêmea os criou. Tendo sido criado pelo Senhor Deus, o homem foi colocado no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Todavia, como vimos no texto anterior, Deus havia criado macho e fêmea, mas até então o homem estava só. Entre sua criação e sua colocação no Éden, Deus expressa uma ordem ao homem, que é lida em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. A ordem expressa é dominar e reger a criação e ainda se multiplicar. Então, a ordem de administrar a criação cai apenas sobre os ombros do homem. E isso não exime a mulher de participar dessa administração. Mas como fora criado citado no versículo 18 do capítulo 2, a mulher seria apenas uma auxiliadora. Não pense que é uma tarefa fácil, que o ajudaria e corresponderia a ele, ou seja, para o homem fora designado o papel de governo e para a mulher o papel de auxílio. Eu vejo Deus protegendo a mulher de tarefas braçais que necessitam de grande esforço, porque essa tarefa é pesada e acaba com as mulheres, porque essa era naquela época a forma de trabalho. Então, quando Deus faz essa distinção do papel do homem e o papel da mulher, ele reforça a excelência dos dois viverem em concordância e companheirismo. Vivendo assim, nenhum anula o outro, mas são uma só carne, lutando pelo mesmo ideal, segundo os princípios de vida. A narrativa bíblica demonstra que uma das características que compõem a masculinidade é a provisão do lar. A iniciativa de tomar sobre os seus ombros a responsabilidade de prover tudo que for necessário para dentro de casa é a autêntica administração de acordo com a lei de Deus. Ou seja, suprir todas as necessidades da família é a qualidade que torna o homem segundo o padrão bíblico. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, uma das atribuições do homem era guardar. Preste bem atenção nessa parte, é muito interessante. A palavra guardar, no texto hebraico original, possui a ideia de observar, salvar, vigiar de perto, com o fim de que nenhuma ameaça entrasse no jardim do Éden. Esse lugar era o local de encontro de Deus com o homem, ou seja, era o templo ou o santuário onde Adão se comunicava com seu Criador. E, portanto, ele deveria mantê-lo sempre livre de qualquer coisa que violasse aquele lugar. Em outras palavras, o Éden hoje é o nosso lar, a nossa casa, e é obrigação do homem mantê-lo a salvo de qualquer ameaça. Em Gênesis capítulo 3, lemos o relato da queda da humanidade e nos deparamos com a invasão do diabo através da serpente, que se comunicava com Eva, sem a supervisão de Adão. O papel do homem naquele momento era intervir naquela situação e afastar o mal para que não houvesse desequilíbrio no Éden. Mas Adão não atua de conformidade com seu papel e o pecado entrou. Aqui eu quero abrir um parêntese para nós mulheres. Existem muitas mulheres
tomando decisões sozinhas, sem a supervisão do marido. Mulheres que fazem compras escondidas do marido. Veja o que aconteceu com Eva. Ela poderia dizer para a serpente: espere, primeiro vou ver o que o meu marido me diz. Isso, mulheres, torna seu marido o macho da casa. Existem inúmeras mulheres que têm até cartão de crédito escondido do marido. Será que esse marido está suprindo todas as necessidades? Será que essa esposa está tendo essa atitude porque o marido não está suprindo as suas necessidades? Ou será que ela está sendo usada para anular a autoridade do esposo? Queridas, todas as vezes que meu esposo tentou fazer algo sem o meu consentimento, não deu certo. E todas as vezes que eu tentei fazer algo sem o consentimento do meu marido, também não deu certo, porque simplesmente há uma autoridade sobre ele e uma autoridade sobre mim, mas uma não pode invalidar a outra. Aproveito para dizer que existem mulheres orgulhosas que não querem pedir nada do marido. E a dica é: não precisa pedir. Então comunique a sua necessidade. Lembra que a Bíblia diz que nós temos que comunicar as nossas necessidades aos santos? Essa é uma dica boa para mulheres orgulhosas. Comunique ao seu esposo a sua necessidade. E provavelmente ele irá lhe levar em um passeio abençoado para comprar aquilo que você está necessitando. É também atribuição do homem proteger não somente seu lar de qualquer coisa que quebre a harmonia com Deus, mas também de evitar que aqueles que estão sob sua proteção, como mulher, filhos, etc., sejam corrompidos e incitados a se rebelarem contra o Criador. Isso ele fará através da observação cuidadosa e fiel das Escrituras, conhecendo-as e ensinando-as aos mesmos. Sempre Deus dá o discernimento de péssimas companhias. Eu já ouvi por vezes a frase de jovens que tomaram decisões sem o consentimento do pai e acabaram quebrando a cara, né? Eu já ouvi muitas frases como: papai nunca foi com a cara dele, mas eu insisti e o pior aconteceu. Então, homens, não se distancie da execução dos seus papéis. A visão social é de que homens e mulheres são iguais e que, portanto, devem atuar nas mesmas áreas sem distinção de gênero. Mas basta você olhar para as características de ambos os sexos para se perceber que isso se trata de uma grande distorção. Poderíamos listar inúmeras outras situações onde a falta de referência de um referencial masculino adequado acarreta graves danos, não somente a um lar específico, mas a toda uma cadeia de indivíduos que sofrem por falta desse mesmo referencial. Todos os dias, quando meu esposo chegava em casa, quero contar essa experiência para vocês, ele gritava pela nossa filha que ainda era bebê. E um dia ela me disse: mãe, eu gosto tanto da voz do papai. E eu cheguei à conclusão que até a voz masculina tem muito sentido dentro de casa. Quando ele chegava, eu gritava: filha, teu pai chegou. E ela corria para encontrá-lo. Isso também torna o teu esposo o macho da casa. Então, a nossa geração de homens precisa resgatar o padrão bíblico de masculinidade e viver como bons soldados de Cristo. As retaliações da sociedade sempre irão se manifestar. Cada dia mais, a sociedade corre para a sua destruição por meio da quebra dos princípios estabelecidos pelo Criador. Mas sempre nós vivemos nesse mundo, aleluia, e já vivemos a parte dos valores imorais. Então estejamos prontos para exercer esse papel tão importante, glorificando o Criador, pois para isso nós fomos criados. Aleluia. Homem, é seu dever exercitar a verdadeira masculinidade. Feliz Dia dos Homens. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os homens da casa do Senhor e que nunca falte homens na casa do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Louvado